Amém. Eu quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que nos revele nessa noite a sua palavra. Pai, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, ou Cristo, o Messias, ou ungido, Yeshua HaMashiach, para ouvir a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo agora nos conduza à revelação do Filho de Deus por intermédio das Escrituras, e que possamos sair daqui, Senhor, com o nosso espírito saciado da tua palavra e da tua presença. Em nome de Jesus, ó Cristo. Amém e amém. Irmãos, sejam todos bem-vindos. E nós pensamos que aos poucos a nossa vida vai voltando ao normal, mas hoje todos devem ter visto já uma notícia que está circulando que diz o seguinte: variante encontrada na Inglaterra varrerá o mundo e a luta contra o Covid pode levar mais de 10 anos, diz a cientista britânica. Temor é que a nova variante vai infectar até mesmo as pessoas já vacinadas. Essas são as notícias que nós nos deparamos todos os dias quando nós abrimos as redes sociais, o jornal, a TV. E eu falo isso para lhe dizer algo. Eu quero que você saiba, você que está aqui nessa noite, você está num lugar seguro. Você pode olhar para quem está ao seu lado e dizer: você está num lugar seguro? Amém? Preste atenção. Este lugar seguro que você está não é este templo, não é este lugar físico. Mas quando nós estamos em Cristo, os nossos cultos de quinta são quintas em Cristo, você está num lugar seguro. Porque o melhor lugar que nós podemos estar é escondidos nele. Porque nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos dias. O cenário se prepara para um presidente mundial se levantar, e tem que ser assim, porque a palavra de Deus ela tem que se cumprir. E então, como nós vamos viver diante de tantas incertezas? Como vamos viver se não sabemos o dia de amanhã? Como faremos negócios se nós não podemos planejar, se nós não podemos dar a nossa palavra que vamos executar, que teremos matéria-prima, que teremos saúde, que estaremos no mesmo lugar? Porque hoje todos os planos que nós podemos fazer para a nossa vida são a muito curto prazo, porque nós não sabemos o dia de amanhã. As fronteiras fecham, as fronteiras abrem. E por que eu trago isso para você? Porque nós vamos falar nessa noite a respeito da situação em que o homem e a mulher se encontram separados de Deus e com o suor do rosto comendo cada dia o pão, enfrentando problemas na família, problemas no seu próprio corpo, isso é a morte, e problemas financeiros, que são as problemáticas que envolvem o homem e envolvem a mulher. Mas tudo isso tem um início, e eu quero falar nessa noite sobre o culto espiritual do cristão. Nós vamos falar a respeito do que significa de fato nós estarmos aqui nessa noite reunidos em nome de Cristo ou para prestar culto a Ele. Nós precisamos entender que a humanidade, todos esses anos que passaram até o dia de hoje, a humanidade fracassou em dar culto ao seu Deus. E a primeira evidência que eu trago para você desse fracasso inicia lá no jardim do Éden. Quando Deus disse em Gênesis 2,17 que havia a árvore da ciência do bem e do mal, e que o homem, então, Adão, deveria vigiar, guardar a sua esposa, e dela não deveria comer, nós precisamos entender que ali, no núcleo daquele fruto, dentro daquela mensagem subliminar que poderia haver, Deus estava falando que o verdadeiro culto é quando nós obedecemos a sua palavra. Quando Deus disse a Adão e Eva para não transgredir
forma como nós o cultuamos, como nós o adoramos ou como nós prestamos a Ele uma vida verdadeira e uma vida de obediência. Adão lhe foi dado todo o poder sobre a terra, desde colocar nome aos animais a subjugar a terra e um domínio total e absoluto. Mas nós entendemos pela Escritura que quando Deus, em Gênesis 2,17, limita a atuação de Deus, Deus está colocando um limite, dizendo: Adão, você pode ser cheio, coroado de glória, porque você é a pérola da minha criação, mas eu preciso dizer a você que aqui no céu só existe uma única e verdadeira vontade. E esta vontade é a minha, por isso você deve me obedecer, por isso você deve se render àquilo que eu estabeleci. E quando Adão, deliberadamente, Adão peca, nós sabemos as consequências que vêm com Adão, porque até hoje nós colhemos o fruto dessa desobediência em áreas diversas da nossa vida, e nós já temos falado bastante acerca disso. Mas nós precisamos entender que o culto que Deus realmente queria era um culto verdadeiro de obediência. Amém? E então o núcleo daquele fruto, que estava dentro daquele fruto, não era o fruto em si, mas era o Cristo revelado por intermédio da palavra de Deus. Pois quando Deus entrega a Adão e Eva a sua palavra, Ele entrega a eles o próprio Cristo, porque nós sabemos que o Cristo, Ele é eterno. Nós sabemos que lá em João 1, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e Ele é a palavra. Amém? Se nós vamos para Hebreus, vamos lá para o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 e 3 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém. Esse Cristo, esse Filho de Deus, foi entregue a Adão e Eva e foi rejeitado por intermédio da obediência. Então, quando nós olhamos, o primeiro homem falhou em dar culpa a Deus. Nós vamos para as Escrituras e nós vamos vendo lá em Gênesis 4, 1:15. Depois você pode consultar na sua casa, só vou trazer a referência, que Caim também falhou no seu culto a Deus. Por que Caim falha? Porque Caim não oferece a Deus um culto com arrependimento verdadeiro. Por que Caim falha? Porque Caim faz aquilo porque tem que fazer. Talvez esse seja eu e você que estamos aqui porque temos um horário marcado, ou porque o marido cobra, ou porque a esposa cobra, ou porque os filhos cobram, ou porque o pastor cobra. Estamos porque temos que estar. Você consegue me entender? Então, quando nós falamos em culto, e aqui o Senhor está falando sobre apresentar o nosso culto a Deus como um sacrifício agradável, Ele está falando que Ele busca um culto verdadeiro. E o que é um culto verdadeiro? É um culto onde, de fato, como foi ministrado pelo louvor, nós podemos estar aqui em espírito e em verdade. Onde nós estejamos simplesmente ocupando um lugar ou uma cadeira, mas que nós possamos aqui neste momento entender que nós viemos a cultuar aquele que nos criou, ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E talvez você possa falar: mas Aline, eu não sinto essa devoção no meu coração, eu não sinto essa deferência, eu não sinto que eu tenho que prestar culto a Deus. É porque talvez o Evangelho ainda não foi revelado a você. Você não o conhece profundamente, você não sabe o que Ele fez pela humanidade ou o que Ele fez em prol da sua própria vida. Então, entre você e o Deus há uma parede que se chama pecado. Qual pecado? O grande pecado do homem e da mulher é o pecado da incredulidade. Foi o pecado de Adão, ao rejeitar a palavra, ao desobedecer, ao não crer no que está escrito nas Escrituras. Por que nós temos essa separação entre nós e o nosso Deus? Isaías 59 diz que são os nossos pecados
Caim pecou no culto a Deus. E nós podemos ver que Arão, Nadab e Abiú, eles pecaram porque ofereceram lá em Levíticos um fogo estranho ao Senhor. Fizeram algo que não havia sido reivindicado, algo que não havia sido pedido, algo que não fazia parte da santidade que Deus requeria. E quando nós olhamos nas Escrituras, nós vemos que Saul também fracassou no culto a Deus, em 1 Samuel 13, do 8 ao 14, e por isso ele perdeu as bênçãos que Deus queria derramar sobre a vida dele. E nós possamos ver, então, que na história da humanidade, os homens e as mulheres vêm fracassando ao oferecer a Deus uma devida obediência. Vêm fracassando ao oferecer a Deus um coração puro e sincero diante dele. E isso nós vemos lá em Isaías, quando Deus fala por intermédio do profeta ao seu povo. Isaías capítulo 1. Isaías 1. Do verso 11 ao 14, diz assim a palavra de Deus: De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais nédios. Não folgo com sangue de bezerros, nem cordeiros, nem de bodes. Quando vides comparecer diante de mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesse pisar nos meus átrios? Não tragais ofertas de balde, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova e os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades aborrecem a minha alma. Já são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Nós vemos aqui uma palavra do texto de Isaías, que eu posso traduzir para que você possa entender. Nós sabemos que o povo de Deus, os judeus, antes da vinda de Deus, do Cristo, para que pudesse se relacionar com Deus, para que pudesse prestar culto a Deus, eles usavam então de incensos, eles usavam para entrar na presença de Deus de animais, fazendo sacrifícios, festas de acordo com o calendário judaico. E nós podemos ver aqui pelas Escrituras que Deus está dizendo para eles que Ele está rejeitando todas essas coisas diante da sua presença, pois essas coisas não eram verdadeiras. É como se Deus estivesse dizendo para nós que Ele está rejeitando nessa noite o culto que é oferecido em nome dEle, quando nós somente estamos sentados aqui, mas a nossa mente está rodando por outras coisas, o nosso coração, o nosso pensamento está pensando nas coisas dos dias, nas contas que nós temos que pagar e nos problemas que nós temos que resolver amanhã. Você consegue me entender? Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas para que nós possamos adorar a Deus verdadeiramente, nós precisamos conhecê-lo. E como eu e você podemos conhecer a Deus? Por intermédio da sua palavra. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste mundo, o príncipe desse mundo, que é Satanás, mundo é sistema governado por Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. O que significa esse versículo? Significa que o mundo, este mundo, todos os dias, tem milhares de mensagens subliminares que estão dizendo a mim e a você que a palavra de Deus é uma mentira, que a palavra de Deus não importa, que a palavra de Deus é ultrapassada, que a palavra de Deus é cansativa e enfadonha. E, na verdade, ao não ler a palavra de Deus, você nunca vai conhecer a Deus, porque Deus habita na sua palavra. Aleluia! Então, irmãos, para que nós possamos prestar um culto verdadeiro a Deus, nós primeiro precisamos ter um encontro com Ele. E esse encontro não vai ser dado por intermédio de pessoas que vão liberar palavras proféticas ou ter visões. Este encontro, quando se fala culto verdadeiro, o Senhor está reclamando do seu povo uma intimidade verdadeira e profunda. Porque tudo que o homem mais quer é se revelar a cada um de nós que está aqui nessa noite. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
que significa isso? Que Deus deseja se encontrar com você. Mas para que Deus possa se encontrar contigo e comigo, nós precisamos, diante dele, reconhecer a nossa condição limitada e pequena de pecadores. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos absolutamente de um Salvador, de um Deus Criador. Porque o homem, desde o Éden, se faz Deus de si mesmo. Tudo sabe, tudo resolve, tudo compra, tudo pode. É ou não é verdade? Então veio um vírus invisível aos olhos nus, aos olhos do homem e da mulher, e transtorna todo o mundo, sofrendo os efeitos de um vírus onde Deus permitiu, para que o homem se volte e se postre de fato ao seu Criador. Para que os religiosos e os fariseus entendam que prestar culto a Deus não é ter uma cadeira cativa na igreja. Para que entendam que para prestar um culto verdadeiro a Deus, você precisa primeiro conhecê-lo. E você só vai conhecer a Deus se você ler a sua palavra. Você só vai conseguir confessar os seus pecados se o Espírito Santo te der graça de mostrar quem você é e quem Ele é. Porque quando quem Deus é e o que Ele fez por nós, nos é revelado, não a nível de intelecto, mas a nível de alma e espírito, coração. Você diz, meu Deus, eu não posso mais viver sem este Deus. Eu não posso mais guiar a minha vida sem auxílio deste Deus tão maravilhoso, este Criador. Eu não posso mais ser uma pessoa almática que vive das suas emoções, que um dia eu estou feliz, outro dia eu não consigo sair da cama porque eu estou triste. Eu começo a entender que eu preciso de um Deus que me guie. E esse Deus que me guia é o profeta, é o Espírito Santo que vem habitar dentro de mim. Isso só acontece, como nós falamos no último culto, por intermédio de um processo que se chama nascer de novo. Então, para que nós possamos prestar a Deus esse culto verdadeiro, este culto racional com entendimento, este culto que é muito mais do que bater cartão numa igreja, você está sempre no mesmo lugar. Um culto onde a sua alma se reverencia a Ele e você passa a entender qual é a vontade de Deus. Você está me entendendo? Nós estamos falando nessa noite sobre o verdadeiro culto. E nós entendemos que todos os homens que estão na Bíblia falharam em prestar o seu culto a Deus. E isso se evidencia e fica bem claro desde Adão, porque o verdadeiro culto era a obediência, a submissão à sua palavra. E nós entendemos que para que eu possa prestar um culto verdadeiro, eu primeiro preciso conhecer a Deus verdadeiramente. Eu preciso ter um encontro com Ele. Eu preciso reconhecer a minha condição de pecador, confessar os meus pecados, e então o Espírito Santo vem habitar dentro de mim. Aleluia! E eu passo então a nascer e ser uma nova criatura. Uma mulher que já não vive da carne, mas senão que é nascida da água e do Espírito. Aleluia! Então, quando eu passo a entender isso, eu entendo que a minha vida com Deus, que eu preciso todos os dias orar a Deus, que eu preciso todos os dias falar com Deus, que eu preciso todos os dias ter comunhão com Deus, que eu preciso todos os dias ler a palavra de Deus, porque somente assim eu serei guiada, somente assim eu estarei segura, somente assim eu poderei vencer o mundo. Aleluia! Se tem uma coisa que eu escuto dos meus filhos todos os dias é: mãe, quando o Covid vai passar? E eu não posso dar uma resposta a eles, porque nem eu sei. Agora vocês imaginem se essa palavra dessa cientista se cumpre. Diz que nós estaremos 10 anos lutando nessa situação. Que praga Deus mandou sobre a humanidade? Vai sim, eu não sei, nós não sabemos, mas nós servimos a um Deus que tudo sabe. Aleluia! E no meu culto verdadeiro, eu presto
para Ele na minha casa, onde eu me ajoelho e eu oro e eu peço a direção, Ele vai guiar os meus passos. Ele vai me dar sabedoria. Ele vai me dar graça. Ele vai me dar entendimento. E Ele mostra que a insônia que eu tenho não é os títulos que eu tenho para pagar na minha empresa. Porque você pode deitar e dormir cheio de título. Porque eu durmo. Amém? Você descobre que a ansiedade que você tem não é um problema hormonal. Você passa a entender que todos os seus problemas advêm de uma fonte: estar separado de Deus. Por causa do pecado e da influência de Satanás. E quando você consegue, na sua alma, receber isso, bingo! Você tem revelação. Você começa a enxergar uma luz no fim do túnel. E você começa a entender que nesta terra você está simplesmente de passagem. E que todo o empenho, todo o esforço, toda a sabedoria do seu próprio braço não pode fazer nada por você. Você pode ter dinheiro na sua conta e não ter oxigênio para comprar, como nós vimos recentemente. E ainda assim você pode morrer. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos desesperadamente de Deus. Aleluia. Nós precisamos desesperadamente que este culto que nós prestamos aqui venha se expandir e a nossa vida seja verdadeiramente todos os dias um culto ao nosso Criador. Porque esta é a essência. Deus nos criou para que nós sejamos louvor da sua glória. Então, quando este culto deixa de ser uma religião, quando eu deixo de ser educada e falar bonito somente aqui dentro, e dentro da minha casa, ninguém pode entrar e ninguém pode ir, porque vão ficar assustados com as coisas que ele vem. Quando eu verdadeiramente nasço da água e do Espírito, aleluia, este culto começa a se expandir todas as áreas da minha vida, aleluia. E então eu passo a entender qual é a vontade de Deus. Vamos ler João 6,40. Estamos falando sobre culto racional, sobre as pessoas que fracassaram no culto e como prestar o nosso verdadeiro culto a Deus. A Bíblia diz em João 6,40, portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna. E eu o ressuscitei no último dia. Aleluia. Eu passo a entender que a vontade de Deus é que as pessoas conheçam o seu Filho, o Cristo. Nós temos falado aqui tantas vezes, como o rei venceu Satanás, como o profeta nos aponta o caminho, e como sacerdote tira de nós o pecado e nos dá a vida. Eu começo a entender a urgência, a necessidade de eu ter e construir uma vida pessoal com Deus. Porque sentar nesta cadeira ou estar aqui no meu lugar não garante salvação nem vida eterna. O que garante salvação e vida eterna é uma vida de culto a Deus. Todos os dias que a sua vida possa ser um culto verdadeiro a Ele. Aleluia! E se nós passamos a entender que Adão pecou porque desobedeceu à vontade de Deus, não conseguiu dar o verdadeiro culto, porque não conseguiu entender que quando comeu do fruto, impôs a sua vontade, se fez Deus de si mesmo. Na verdade, a proposta que a serpente fez a Adão é muito tentadora. É a proposta que ela faz todos os dias para as pessoas que estão separadas de Deus. Que proposta é essa? Seja um Deus de si mesmo. Viva para si. Satisfaça todas as suas necessidades e os seus prazeres. Não olhe para os lados, não se importe com o outro. A pessoa mais importante do mundo é você mesmo. As mensagens coach motivacionais estão aí. Viva uma vida independente. Você vai ser o seu próprio Deus. E Eva, uau, eu vou ser deusa de mim mesma, que maravilha. E assim está a humanidade. Então, quando nós entendemos que Adão e Eva não prestaram verdadeiro culto porque pecaram, e eu entendo hoje que a vontade de Deus é que o Filho seja mostrado, o Filho seja revelado, as pessoas creiam nele e vão morar eternamente com Deus.
eu passo a entender, preste atenção nisso que é revelador, que todas as vezes que eu revelo o Filho a qualquer pessoa que está ao meu redor, que eu me proponho a ensinar a palavra de Deus, que eu me proponho a discipular, que eu abro a minha casa para que ali seja ensinado e explicado as palavras de vida eterna, o Evangelho, eu estou prestando um culto verdadeiro a Deus. Aleluia! O que Deus quer da nossa vida é muito mais do que nós venhamos aqui prestar culto. Deus deseja que a nossa vida seja um culto, que este culto aqui tome o nosso ser e se expanda para todas as áreas da nossa vida todos os dias. Então eu começo a entender diante da palavra de Deus que eu não vivo mais para mim mesmo. Eu começo a entender que o verdadeiro culto é quando eu passo a ser um veículo, eu passo a ser usada como instrumento para que as pessoas possam chegar até a salvação. Sabe o que eu ouvi de uma pessoa ontem? Ela disse assim, eu quero morrer e eu quero ir para o inferno. E eu chorei muito. Porque certamente essa pessoa causou uma blasfêmia contra o Espírito Santo, e a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada. Isso é extremamente grave, porque uma pessoa que é capaz de rir do inferno, ela não sabe o que está falando. Por que nós não temos medo de perder a salvação, se é que ela pode ser perdida? Porque nós somos incrédulos. É esse espírito de incredulidade que age sobre o coração do homem e da mulher. Que diz, não dá nada, vive como tu quiser, apronta todas, passa os outros para trás, mente, seja falcatrua, isso aí não vai dar nada. É esse espírito que atua sobre os filhos da desobediência, o que diz a palavra de Deus. É por isso que o homem e a mulher não podem se encontrar com Deus. É por isso que se frustram com uma igreja, ou se frustram com um sermão, porque a religião não é o caminho para nós nos encontrarmos com Deus. Que ironia! O caminho para que nós possamos nos encontrar com Deus é por intermédio do seu Filho. Aline, o que eu preciso fazer para prestar um culto verdadeiro a Deus? Deus está dizendo, não é pela aparência exterior. Eu conheci pessoas que chegavam na igreja e se ajoelhavam na frente de todo mundo, e lá entoavam, ficavam meia hora orando, e não tenho nada contra essa prática. Desde que você se ajoelhe aqui dentro, lá fora você seja um filho de Deus. Agora não adianta nada se ajoelhar aqui dentro, lá fora ser um capeta. É isso que Deus está falando. Deus não está preocupado com a nossa forma, com a nossa aparência. Deus quer que o nosso coração, todos os dias, esteja disposto a prestar-lhe louvor, culto e obediência. E ao entender que a vontade de Deus é que as pessoas vejam o Filho e creiam nele, eu quero cada dia mais crer. Senhor, tira do meu coração a incredulidade. Como vou varrer a incredulidade do meu coração? Mediante a leitura da palavra. A palavra precisa ser ministrada, a palavra precisa ser ensinada. Eu vou me desesperar porque eu quero que os meus filhos recebam o Evangelho. Porque esse mundo jaz no maligno. Eu quero que a minha família receba verdadeiramente o Evangelho. Eu quero viver uma vida em desacordo com os padrões desse mundo, porque a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade para com Deus. Aleluia! Então nós passamos a entender que o verdadeiro culto é fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é dar a conhecer o Cristo. E se Deus me dá uma missão, como que você vai dar a conhecer o Filho de Deus para outras pessoas, se nem mesmo nós o conhecemos? E nessa noite eu te pergunto, se você conhece de fato o Filho de Deus? Se de fato você tem a revelação de quem Ele é na sua vida, do que Ele fez por você. Porque às vezes nós achamos que sabemos, quando na verdade não sabemos. Para que nós possamos ensinar outras pessoas acerca do Filho, nós precisamos ter o Filho revelado a nós. E o Senhor diz, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei e vos darei descanso. Aleluia! Se você está cansado, se a sua alma está sobrecarregada, venha a Cristo.
não a mim, eu nada posso fazer por vocês. Preciso tanto quanto vocês, mas a Bíblia diz, venha a Cristo. Quem é Cristo? O Filho do Deus vivo. Aleluia. Então eu entendo, vamos para Gálatas 2:20. Amém. Gálatas. Pode ler, amor, que eu não estou... Uhum. Aleluia. Nós temos memória curta, né? E esse é um mal. Nos faz ter memória curta. E quando nos esquecemos que Cristo morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ter salvação e vida eterna e sair desse sistema maligno e diabólico que é o mundo. Você viver no mundo, mas não fazer parte do mundo, isso somente o Filho de Deus pode nos propiciar. Aleluia. Você ter paz em meio a situações de tribulações, como nós estamos vivendo nesses dias. Se sentir seguro em meio a tanta insegurança. Pegar Covid e não morrer de ansiedade, só esperando pelo dia de amanhã. Quem aqui já teve Covid? É terrível. Você está sempre esperando o próximo dia. Porque até o 7º dia tem a complicação. Então você está pensando, ai meu Deus, eu estou bem hoje, mas amanhã como eu vou estar? Como administrar tudo isso se o Espírito de Deus não habitar em nós e não estiver conosco para todo sempre? Aleluia! Nós precisamos entender que quando aqui a palavra de Deus diz, já estou crucificado com Cristo, é você morrer para os seus desejos, é você morrer para as suas vontades, você não tem mais o domínio sobre sua vida. Agora é Deus que vive em você. Aleluia! E se Deus vive em você, Deus vai guiar você. Deus vai encaminhar você. Deus vai ajudá-lo nas suas fraquezas, porque é isso que Ele promete. É uma nova vida verdadeiramente. Aleluia! E nós entendemos então que o sacrifício da cruz não é mera religião, senão que Ele se entregou para que eu e você pudéssemos ter salvação e vida eterna. Aleluia! Vamos finalizando. Vamos para Atos 1:8. Atos 1:8. Atos 1:8. Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que é ser testemunha? Tem aqui um colega meu, um advogado, mais alguém? O que é ser testemunha? O que a testemunha faz no processo? O que ela conta? O que ela viu. Quando o Senhor diz que o Espírito Santo dele viria sobre nós e nós seríamos testemunhas, nós iríamos contar o que ele fez, quando fez, por que fez. Nós seríamos aquele que levaríamos o Evangelho a todos os povos. Então eu posso entender que esse verdadeiro culto está intimamente ligado. Em primeiro lugar, se eu não conheço a Deus, se os meus pecados fazem separação entre eu e meu Deus, eu não posso prestar culto a Ele. Eu posso agradar homens, mas não posso prestar um culto verdadeiro. Mas quando eu vejo de fato quem Ele é, e quando eu desejo apresentar-me diante dEle com um culto racional, eu entendo que esse culto não é somente um momento de intimidade, um momento de adoração, um momento de oração, mas que ele se expande para todas as áreas da minha vida. E aonde for, eu tenho que cumprir a sua vontade. E eu entendo que a sua vontade é João 6,40. Que as pessoas vejam o Filho e creiam nele e tenham a vida eterna. E ele promete que que vai enviar poder do alto. Qual é o poder do alto? É o Espírito Santo.
para que eu seja sua testemunha. O que é testemunha? É para que você possa levar a salvação às pessoas que estão ao redor de você. Mas hoje em dia as pessoas não querem ser salvas. Pastora, eu não quero ser salva, eu quero que você me dê um sermão como eu vou trocar a minha casa de 40 metros quadrados por uma casa de 80. Pastora, eu não quero sermão sobre salvação. Pastora, eu quero um sermão como ser de funcionário, me tornar diretor da empresa que eu trabalho. Ah, pastora, eu não quero sermão sobre salvação, eu quero um sermão que fala sobre como eu posso ter visões e revelações. Tudo isso fruto de um homem e de uma mulher separado de Deus. Inimigos da cruz. Por quê? Porque não creem nas coisas espirituais. E é esse grande pecado que você precisa nessa noite chegar na sua casa. Dobra os seus joelhos no teu quarto e diga: Senhor, perdoa a minha incredulidade. Senhor, perdoa porque somente tem sentido para mim as coisas materiais que se podem pegar, tocar e ver. Eu não estou dizendo que você não tem que se importar com as coisas aqui dessa terra. Não. Mas eu estou dizendo a você que quando você recebe a salvação e o Filho de Deus verdadeiramente habita em ti, Ele vai te direcionar, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar graça, Ele vai ser verdadeiramente contigo para que nesse mundo mal você triunfe. Esta é a fé que vence o mundo, a fé verdadeira, a fé apostólica, a fé no Filho de Deus. A cada dia nós precisamos conhecer e dar a conhecer mais o Cristo, o Filho do Deus vivo, para que nós possamos de fato fazer a sua vontade. E que quando nós venhamos ler que agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não seja selfies inapropriados. Que tem pessoa que faz selfie inapropriado e coloca versículo bíblico. Não, não é isso. Cristo viver em mim é Ele estar presente todos os dias comigo e onde eu for, as pessoas reconhecerem a presença de Deus habitando na minha vida. Aleluia! Eu desejo realmente que esse sermão cause em você um incômodo. Eu desejo realmente que esse sermão cause em você a vontade de você virar à mesa, chegar em casa, reunir a família e dizer: olha aqui, ó, nós precisamos nos ajustar. Nós precisamos buscar as coisas de cima. Nós precisamos verdadeiramente nos converter ao Senhor. Porque tudo nesta terra vai passar. Existe uma incerteza mundial, mas há uma certeza mundial. Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. É o Cristo. Perfeito e verdadeiro rei, perfeito e verdadeiro profeta, perfeito e verdadeiro sacerdote. Aquele que uma única vez, com a sua morte e sacrifício na cruz, consumado está. Resolveu todos os nossos problemas. Ai, pastora, porque os meus problemas não são resolvidos? Eu vou lhe dizer algo, eu me atrevo a dizer algo. Porque você não crê verdadeiramente. O dia que você crê genuinamente, eu posso dizer por experiência própria. O dia que você genuinamente crê neste evangelho e crê que Jesus é o Filho de Deus, você vai triunfar sobre as adversidades. Você vai rir daqueles problemas que antes te faziam chorar. Aquelas pessoas que conseguiam te tirar do prumo, nada mais vai te tornar suscetível, porque você vai ter uma fé inabalável naquele que te chamou. Amém? Finalizando o último versículo, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. Posso chamar o grupo de louvor, por favor? 2 Coríntios 5, 18 e 19, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós. Aleluia! Reconciliação. Esse é o chamado que Deus tem sobre as nossas vidas. Cristo veio para reconciliar o homem com Deus. E nós somente podemos prestar nosso verdadeiro culto a Deus
quando nós estamos reconciliados com Ele. Amém. Se coloque em pé, vamos orar então nessa noite. E vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que governe as nossas vidas, que nos dê espírito de temor e arrependimento diante dEle e que nos mostre as coisas espirituais. Pede para o Senhor: Senhor, me revela as coisas espirituais. Senhor, eu quero crer, mas eu não consigo. Senhor, eu quero entender a Tua palavra, mas toda vez que eu vou ler, eu fico cansado, eu durmo, eu não entendo. Declare diante do Senhor e peça para que Ele te ajude. Porque Ele é o Espírito Santo, Consolador, Ele é o intercessor. E Ele é aquele que é capaz de nos revelar quem nós somos e quem Ele é. Quando você consegue olhar para a sua humanidade, quando você consegue reconhecer diante de Deus que com todo o dinheiro que você tem na sua conta, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, você não consegue resolver os seus problemas na força do seu braço? Você não consegue resolver as coisas que te incomodam? Quando você já consultou todos os psicólogos e todos os psiquiatras e você já tomou toda a medicação existente e ainda assim você não consegue sair desse estágio que você se encontra, é hora de você, diante de Deus, se arrepender e dizer: Senhor, eu preciso te conhecer. Senhor, tira do meu coração a incredulidade. E é hora de dizer: Senhor, eu sou um pecador ou uma pecadora. Porque é impossível nos achegarmos a Deus sem reconhecermos quem nós somos e quem Ele é. Aí começa o processo do Evangelho ser revelado na tua vida. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra. Que nós possamos entender o que significa nessa noite prestar um culto verdadeiro. Que esse culto, Senhor, que tantos homens e mulheres da Bíblia falharam, Senhor, em te render, que nós possamos todos os dias entregar um culto verdadeiro por intermédio do Filho de Deus, o Cristo. Aleluia. Que a Tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre nós, mas sobretudo a Tua graça venha e nós possamos reconhecer que somos pecadores, miseráveis, cegos e nus. E que diante da grandeza do Teu Evangelho nós necessitamos da Tua graça, para que venhamos compreender quem nós somos e quem Tu és, do quanto nós necessitamos e precisamos de um Deus presente, onipotente, onisciente na nossa vida, que por intermédio do Filho de Deus, o Cristo, nos é revelado. Porque nele habita a plenitude de toda a divindade. Aleluia. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.